Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Revista DBO em Foco, programa que leva até você um pouco do rico conteúdo divulgado com exclusividade em nossa revista DBO. Informação de qualidade que faz total diferença para o seu negócio. Eu sou Maristela Franco, editora da revista DBO, e hoje vamos falar sobre a marca Fogo, prática secular na pecuária brasileira, mas que está sendo cada vez mais questionada por diversos motivos, mas principalmente porque causa dor aos animais. Para falar sobre o tema, recebemos uma tríade do bem-estar animal. Matheus Paranhos, professor da Unesp Jabuticabal e coordenador do Grupo Ético, Fernanda Macitelli, também do Ético e professora da Universidade Federal do Mato Grosso, e Carmen Pérez, proprietária da Fazenda Orvalho das Flores e grande defensora da eliminação da marca-fogo no gado bovino. Juntos, eles estão lançando uma campanha de conscientização dos produtores para redução gradativa dessa prática no Brasil. Chama-se Por uma Nova Marca para a Pecuária Brasileira. Matheus, Fernanda, Carmen, muito obrigada pela participação de vocês no nosso Revista DBO em Foco. Sejam bem-vindos. Oi, Maristela, eu que agradeço o convite, é um privilégio, um grande prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada, Maristela, pelo convite e agradeço a possibilidade da gente trazer esse tema tão importante para a pecuária. Oi, Maristela, mais uma vez, sempre um gosto, um prazer estar aí junto com vocês, a equipe toda da DBO, e agora, principalmente, junto com a Carmen e com a Fernanda, ficou melhor ainda. Professor, conta para a gente um pouco sobre esse projeto de conscientização dos produtores quanto à redução do uso da marca Fogo. Quem está participando? Quais são os objetivos desse projeto, né? Quem que está conduzindo esse projeto que acaba de ser lançado? Olha, o projeto ele está estruturado em cima de iniciativas que já vêm sendo realizadas há alguns anos, né? Tanto do ponto de vista institucional, buscando convencer não só os produtores, mas também instituições públicas e privadas e empresas da necessidade de mudança desse tipo de identificação dos animais, que é um processo primitivo, e a gente hoje tem tecnologia muito melhor e mais eficiente e menos agressiva com os animais. Então, no passado, nós já tivemos iniciativas junto ao Ministério da Agricultura, vocês se lembram disso. Vocês também, aí da DBO, fizeram uma matéria lá na Fazenda da Carmen. Começamos iniciativas práticas de aplicação dessas ideias dentro da rotina de uma fazenda comercial de cria, no caso lá da Fazenda Orvalho das Flores, e agora chegou o momento de expandir isso. A gente está muito bem, o conhecimento está muito bem consolidado, nós estamos seguros das informações, das orientações técnicas que a gente tem a passar. Então, nós estruturamos uma equipe que está aqui integrada por nós três, tem ainda a participação da Janaína Braga e da Ana Luísa Pinto, que participam desse projeto envolvendo a Unesp, aqui de Jabuticabal, a UFMT, lá em Sinop, representada pela Fernanda, a Orvalho das Flores, representada pela Carmen, e a empresa Bianimal, além de um apoio que nós já conseguimos de empresas aí que atuam no mercado de medicamentos e também no mercado de produção de carnes, que estão nos auxiliando nessa empreitada, que é bem desafiadora. A Carmen não podia mesmo ficar de fora, né? Ela é pioneira aí nesse processo de retirada da marca Fogo. Ela foi nossa capa, né, em 2017, mostrando esse trabalho. Carmen, qual foi a reação dos seus colegas produtores quando você tomou essa decisão? Maristela, eu acho que foi de muita curiosidade. Eu acho que as pessoas ficaram muito curiosas em relação aos manejos, como que seriam as identificações a pasto. É sempre uma questão que vem recorrente. Como você identifica seus animais a pasto? Como você sabe que o bezerro de janeiro nasceu em janeiro, de fevereiro nasceu em fevereiro? Essas são as perguntas mais frequentes. Também uma outra que é muito feita é em relação ao roubo de gado.
Essa eu acho que é a clássica, né? Como que você faz, o que você pensa a respeito disso, como que a gente tira essa marca, e aí eu vou explicando, né? Porque em relação ao mês, a gente colocou um bottom colorido. Então, todo mês de nascimento, julho é rosa, agosto é azul e assim por diante. Então, isso foi uma forma da gente identificar o animal pasto, sabendo qual era o mês. Então, se entreverasse o lote, a gente saberia quem que tinha nascido em qual mês e o que seria. Então, isso facilitou. A gente foi achando formas, Maristela, de trabalhar sem a marcação a fogo. E por incrível que pareça, a gente se adaptou muito bem. E essa questão do roubo, por exemplo, isso não tem uma solução. Você resolveu assumir o risco, porque como é que você consegue de volta o seu animal se você não tem marca nenhuma? Essa é uma questão que os produtores sempre colocam, né? Eu acho que primeiro é muito importante a pessoa entender aonde que é a propriedade rural, quais são os riscos reais. Então, eu estou num lugar que eu considero aqui a fazenda um local seguro, os meus vizinhos também. Me sinto segura para ter tomado esse tipo de decisão. E eu achei interessante que a gente participou de um webinar que o professor Matheus respondeu, falaram de roubo, e ele falou: o roubo existe, não existe? Ele existe mesmo com a marca a fogo. Então, na verdade, não é que a marca a fogo inibe acontecer o furto, né, do gado. Ela não inibe, você pode achar os animais, né, de alguma forma, depois do acontecido. Mas acho que a questão não é essa. Acho que a nossa proposta vai muito além. É justamente a redução. É fazer um trabalho aí com toda a cadeia produtiva de redução da marca. Não é uma coisa rápida. A gente sabe que é um trabalho super gradativo, de construção, de dia a dia, uma mudança de mentalidade, de cultura, que você bem estudou, né, Maristela? Então, você sabe que é algo muito enraizado dentro da pecuária nacional e internacional também. Exato. É justamente sobre isso que eu queria perguntar para o professor, né? Essa é uma prática milenar, tem registros desde o Egito Antigo, né? Uma imagem muito interessante, até eles marcando a fogo um animal. No Brasil também é praticado desde o Brasil colônia, né? E essa prática é regulamentada por lei. A primeira lei que saiu sobre isso é de 1942, do Getúlio Vargas, depois isso foi novamente reforçado no governo dos militares, aí em 1965, essa lei ela é vigente até hoje, né? Então, é uma prática tanto arraigada quanto legalizada. Como você convencer o produtor a abandonar essa prática, professor? Bom, a questão é que a lei, na verdade, tem algumas exigências, mas ela não está associada a todas as marcas que são aplicadas aos bovinos, vamos dizer, nas rotinas das fazendas que usam esse tipo de identificação. Nós temos situações, ô Maristela, que você pode encontrar até 15 marcas no animal, que envolve mês e ano de nascimento, envolve o carimbo da brucelose, envolve a marca da fazenda, envolve a identificação do animal, envolve a identificação de lote, e às vezes, quando muda de fazenda, ganha mais algumas marcas ainda, porque muda de lote ou porque também recebe uma marca de uma outra fazenda. Então, como a Carmen bem colocou, o nosso propósito é redução. A lei obriga poucas marcas. O que a lei de 65 faz é onde deve ser colocada a marca. E ela foi elaborada para reduzir o prejuízo que a marca tem potencial de causar no couro, desvalorização do couro pela cicatriz que ela forma. Uma queimadura deixa uma cicatriz, isso desvaloriza a peça do couro, que poderia, por exemplo, partes mais nobres, as mais extensas, com áreas maiores, poderiam ser usadas para estofamento de automóvel, etc., sofás, etc. Então, a lei não cria um óbice, vamos dizer, ao nosso projeto, porque o nosso projeto é de redução. E hoje, por exemplo, para a identificação animal, tem alternativas que podem ser utilizadas pelos grandes produtores, que estão mais em condições de assimilar a tecnologia de identificação eletrônica, por exemplo,
mas também tem tecnologia disponível para o pequeno, que tem menos capacidade de investimento para desenvolver uma outra forma de identificação dos animais. Então, o nosso projeto está focado nisso. E, óbvio, a gente sempre tem como a regra número 1 obedecer à lei. Só que obedecer à lei não significa que nós concordamos com ela. Então, a gente também atua junto aos órgãos públicos, como no caso do Ministério da Agricultura, para tentar fazer alguma mudança. Uma mudança que a gente já tentou no passado e está reiterando agora é tirar a marca, no mínimo, né, tirar a marca da brucelose da face dos animais, né? Que, além de ser difícil de ser aplicada, mais difícil, dá mais trabalho, é maior risco ali, é uma área do corpo que tem mais células receptoras de dor, os nossos receptores. O animal sofre mais com uma marca ali do que, por exemplo, se ela tivesse na pele. Vocês já conseguiram um avanço, né, Fernanda? Conseguiram Sim. tirar uma das marcas, né? Eram duas, né, da brucelose, né? Mas ainda tem muita dificuldade de uso de identificadores alternativos, porque como brincos, tatuagens, tem muita, o professor falou que tem várias alternativas, né? Por que você acha que tem ainda essa resistência ao uso de outros identificadores? Maristela, eu acho que ainda não está inserido na nossa cultura, né? Na cultura do pecuarista, usar uma outra forma de identificar os animais. Como você mesmo disse, a identificação a fogo vem desde 4.000 anos atrás, do Egito Antigo. O auge da marcação a fogo se dá na América mesmo, né? Depois da nossa colonização, onde nem as terras tinham dono, então tinham que pelo menos saber quem era o dono dos animais. Então, a marcação a fogo sempre foi muito importante como uma forma de identificar quem é o dono, né? Marcar o dono. E isso veio trazendo uma raiz também sociológica, porque quando pegavam os animais, isso tinha uma festa, era um momento de encontro das pessoas e tudo mais. Mas com a modernização da pecuária, o que a gente vem percebendo é que a gente tem que ter um pouco mais de controle zootécnico. Então, as pessoas querem, não é só identificar de quem é o animal, mas sim começaram a surgir outras marcas, como o professor falou, 15, 14 marcas num animal, querendo saber, por exemplo, mês e ano que foi desmamado, que lote da IATF é aquela vaca, se ela está vazia ou cheia, de que lote do confinamento é aquele animal, enfim, outras marcas que são utilizadas a fogo como uma forma de fazer alguma identificação de algum manejo zootécnico e que ela é desnecessária, porque ela também não te garante nada, como a vacina da brucelose. Então, a gente vai ver que hoje ela vai, assim, além de uma cicatriz para marcar de quem é o animal, né, tenta-se fazer um controle zootécnico utilizando todo o couro do animal. E isso não é interessante. E a gente tem saídas mais modernas para isso, e eu acho que a resistência vem daí, porque não é algo que é comumente utilizado, né, disseminado, mas que devagar vai entrar na nossa cultura, como a gente conversa com várias pessoas que começaram a usar brinco, ou usar brinco eletrônicos, ou bótulos, fala, nossa, como o meu gerenciamento ficou melhor, como o meu controle ficou melhor, não é verdade? E como que o meu manejo ficou mais rápido, como que eu tenho menos acidente, enfim. Tudo que é novo gera resistência, né? Mas a gente tem certeza, e para nossa surpresa, estamos tendo muito procura, muitos pecuaristas querendo implementar o projeto na fazenda. Essa prática causa dor no animal, né? Isso seria o principal argumento. Então, ninguém quer causar dor ao animal. Tem base científica para essa afirmação, Fernanda? Sim, e muitas. Não são nossos estudos, mas tem estudos no mundo todo mostrando que a marcação a fogo, ela causa dor, ela causa inflamação, tá certo? Que demora aí até 45 dias para que aquele tecido volte próximo do normal, né? Que nos primeiros 15 dias, por termografia, dá para ver bastante a inflamação do local. E aí a gente fala assim, a gente está usando o 5º domínio do bem-estar animal para fazer essa justificativa, que é o estado mental dele, né, dor, sofrimento, mas ele acaba afetando os outros também pilares aí do bem-estar animal, que vai ser a saúde, né, ou mesmo a nutrição. O animal come menos, ele pode também ter alguns problemas de saúde devido à marcação. Enfim, a gente acaba abalando aí, né, todos os domínios ou os princípios aí do bem-estar dos animais. E isso não é interessante economicamente e nem eticamente, né?
Professor, o senhor tem visto avanços no Brasil, no mundo, em relação à retirada da marca-fogo como alternativa de identificação? Os avanços são evidentes. Essa iniciativa de mudança, ela parte também de uma pressão da sociedade civil organizada, as associações protetoras dos animais, por exemplo, que têm atuado pressionando contra práticas que são consideradas agressivas, algumas até mutilantes nos animais, tentando minimizar ou acabar com elas, ou no mínimo que, quando realizadas, que se use sistemas de controle da dor com anestesia e analgesia. Esse ano, os Estados Unidos tinha também a marca da brucelose na face, ele retirou da face, o USDA, lá, o Ministério da Agricultura deles, modificou, tirou da face e colocou uma tatuagem para substituir a marca, quer dizer, minimizando o sofrimento dos animais. É bom deixar claro, Maristela, que muitas vezes a discussão fica em torno do problema econômico, né? Dano ao couro. Tem um dado aí que fala que o Brasil perde $1 bilhão por ano por desclassificação do couro, e que 20% disso está relacionado com cicatrizes. A marca-fogo é uma delas, mas também tem cicatrizes deixadas por insetos. É bom deixar claro que, antes de ser um dano ao couro, é uma agressão à pele do animal, entendeu? E isso causa também dificuldades de manejo. A nossa proposta mais geral é a implementação de boas práticas de bem-estar animal nas fazendas, e isso só é feito com esse cuidado de manter a maior frequência possível as interações positivas com os animais. E, com certeza, a marca-fogo não é uma interação positiva. É um procedimento arriscado também para os funcionários da fazenda? Imagino que isso também pesa contra, né? Agora, Carmen, me conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua experiência, né? Que alternativas de identificação você está usando lá na fazenda? Você falou da questão do colar dos bezerrinhos. Como é que funciona isso? Na verdade, quando o bezerro nasce, a gente faz a cura do umbigo, a gente coloca um colar com um número aleatório. Nesse número, a gente já anota quem que é a mãe desse bezerro. Após 3 dias, quando a gente vai fazer o furo da orelha, a tatuagem, essa vai ser a única identificação permanente. Daí a gente já fura a orelha, a gente deixa esse furo cicatrizar. Após 45 dias, a gente coloca o bottom colorido e o brinco, que é o bottom é colorido e é eletrônico, e o brinco com o número do animal, que é esse número que está na orelha direita. O que foi um avanço enorme aqui na fazenda, que é preciso ser dito, é nessa parte da gestão. Foi um avanço enorme, porque antes os dados eram muito confusos, existiam muitos erros de dados, porque era aquela gritaria no curral, gritava um número, o outro anotava outro número. Agora, aquele bastão eletrônico é tudo muito mais rápido, muito mais eficiente, os manejos são muito mais calmos. Então, existiu um avanço, sem dúvida alguma, no quesito do bem-estar animal e também na gestão de dados. Então, foi um avanço muito grande. E antes da gente iniciar essa mudança, acho que todo mundo estava muito receoso, inclusive eu. E depois que a gente implementou, eu senti que todo mundo se adaptou. Hoje, a gente nem lembra mais. Quando eu vejo um botijão no curral, eu olho e falo, o que esse botijão de gás está aqui? Daí falam, não, é da vacina da brucelose. Eu sempre fico contrariada, né? Porque a gente acostumou já sem esse manejo. Eu considero um manejo bem invasivo. O que eu acho interessante, Maristela, é assim, dar a escolha para o produtor ter essa opção, ele entender que existem outras formas de identificação que são muito mais modernas, atuais, para o mundo que a gente vive, para as exigências que a gente vive, são muito mais justas e acessíveis em todos os sentidos. O bottom, ele é colorido, cada cor indica um mês de nascimento, é isso, né? Exatamente, o bottom é colorido, fica na orelha direita e cada mês é uma cor. E aí, tanto você tem essa informação visualmente, que você associa a cor ao mês, quanto você tem também na leitura do brinco, é isso? A informação sobre... eu tenho daí, na orelha esquerda, eu tenho um brinco visual, que ele é grande,
Esse aqui é o colar, né? Não é o brinco, mas eu tenho um brinco como se fosse que está um número do animal. Uhum. E daí eu vejo a informação visual. Esse aqui é o colar. Eu já aproveito para mostrar Esse aí é o como colar provisório que você coloca quando o bezerro nasce. Esse é o colar provisório que eu coloco quando o bezerro nasce. E é bem grandão, dá para ver de qualquer lugar. Dá. Essa parte da visualização, que eles falam que não dá, que você não enxerga, que na marca-fogo você vê melhor, isso também você não viu esse tipo de problema na sua fazenda? Eu não vi. Na verdade, assim, nas matrizes a gente já colocou um brinco maior que você coloca os números maiores. Então, se você precisar fazer algum manejo a pasto, você vai ter que chegar no animal mais próximo. Você não vai querer enxergar numa distância muito longa. Porque mesmo com uma marcação a fogo, você vai ter que chegar a uma certa distância para enxergar o número do animal. Então, é só você chegar perto do animal e ler o brinco. Inclusive, esses brincos, eles têm o macho, que também você pode colocar um número do animal atrás, no machinho. Mas só com o número da frente, a gente consegue ler de uma maneira confortável. No caso desse colar, Carmen, o número que está aí é o número de identificação da mãe. Não, é assim, a gente põe, esse aqui está 1440, então eu coloquei no bezerro que nasceu hoje. Aí, é aleatório o número. Aí esse aqui é da mãe 520, ele anota lá na caderneta de nascimento. Tá. Mãe 520. Daí, depois de 3 dias, a gente vai levar para aquele curralzinho de maternidade que você conheceu, que é onde a gente faz a massagem, a gente faz os furos da orelha, a gente faz a tatuação. Quando a gente leva para aquele curralzinho de manejo, a gente aparta os bezerros da mãe. Então, a gente já não sabe quem que é filho de quem. Mas com o auxílio desse colar, a gente já sabe, porque eles já anotaram quem que é a mãe de cada bezerro no manejo anterior. Um complemento, desculpa aí me intrometer, mas... Diga, professor. Às vezes 50 bezerros nascidos num dia para tatuar, é uma maior dificuldade você saber quem é a mãe do bezerro, porque depois que eles deitam, eles se misturam, né, dentro de uma remanga, por exemplo. E o pessoal, às vezes, puxa o bezerrinho, fala, mãe segue, mas às vezes tem 4 vagas seguindo, você não sabe quem que é. Isso pode induzir a erro de identificação de maternidade, inclusive de paternidade, o que causa um problema terrível para quem tem um controle de rebanho, e para quem tem gado PO, então, pode causar até um problema de processo crime, porque estão dizendo que é uma falsidade, né, na identificação dos seus animais, mas que pode acontecer simplesmente por conta dessa situação. Então, a gente trabalha com outras fazendas, com esse colar, fazendas com muito maior volume de nascimentos cada dia, e o colar resolveu esse problema. O colar não fica muitos dias, fica 3, 4, 5 dias no pescoço do bezerro e depois tira. Fez a tatuagem, tira o colar. Okay. Tem mais uma coisa que eu acho importante colocar, é que quando coloca os botões coloridos, quem não quiser colocar botão colorido, tem uns brinquinhos que parecem de suíno, assim, que são pequenininhos, usados em ovinos, que são coloridos, enfim. E aí a gente tira 2 manejos que não são legais, que é o picote da orelha, para falar o mês do nascimento do bezerro, não precisa fazer, porque está lá colorido, e depois a marcação a fogo também, com o ano e o mês do nascimento, não vai precisar também. Então, né, a gente acaba tirando dois manejos que são desnecessários. Esse manejo já tira quantas marcas a fogo do animal? 2? 2, né? Mês e ano. Né? Ok. E tira mais, se você tiver que colocar o número do bezerro depois no couro também, né? Você tira o mês, o ano e o número dele. Se ele for um animal com 4 dígitos, você tira mais 4 marcas, né? Certo. Quantas marcas normalmente vocês veem nos animais a campo? De 8 a 12, mais ou menos, Maristela, principalmente quando é vaca. Tem gente que marca até cada ano que a vaca pariu, mês e ano do parto dela. Aí a vaca vira um jornal, né? Um jornal. Então, Fernanda, até gostei muito de uma frase sua que o animal não é planilha de Excel, né? Então, se você tem que fazer gestão do animal e fazer registro, você tem que usar uma planilha de Excel, né? E não o animal. Isso. E fora que a marca, essa identificação, né, de números e tudo, ela borra também, né, Maristela? Não te dá certeza de que
Uhum. Tem muita gente que fala, não, mas o brinco cai, a marca borra, ué, nada é 100%, né, mas a gente tem tido aí números muito legais de retenção de brinco, como o da Carmen aí, que retém 99% quase dos brincos, mas eu sugiro até que ela pegue as vacas mais velhas dela e olhe quantos por cento ela tem de vacas que estão borradas, ela vai ver que ela tem mais de 1%. Né, porque nas fazendas que eu tenho ido, eu tenho dado uma olhada e eu vejo de 3%, 4% dos animais borrados. E sabe o que eu acho interessante? O impacto são todos os manejos, são todas as oportunidades de melhoras que tiveram ao longo do tempo, né? Na desmama lado a lado, nascimento, todos os manejos do curral, todos os manejos a campo. Mas o que a gente vem percebendo, as fêmeas na maternidade, que são a nossa recria, porque o resto a gente vende, elas estão muito mais mansas, estão muito mais receptivas com os vaqueiros. E isso tem uma ligação diretamente na produção. Sim, com certeza. Os animais são respostas, né, Carmen, da gente, do nosso manejo Sim. com eles. Então, né, eu vejo, eles estão melhorando, porque o que está mostrando é que as pessoas que manejam eles estão melhorando também, né? E aí é um ciclo positivo, né? Tem uma correlação direta aí, né? Direta, muda as pessoas que aí a gente consegue mudar os animais, né? Então, isso mesmo. A conclusão é que é perfeitamente possível você ter um manejo na fazenda sem a marca fogo, né? Então, eu queria que o professor Matheus falasse um pouco sobre essa questão. Se é correto aplicar a marca a fogo no local correto, né? O senhor coloca esse questionamento, porque muita gente defende simplesmente aperfeiçoar a aplicação da marca, né? Não é por aí, então, professor? A nossa cadeia produtiva, a cadeia produtiva da pecuária de corte, já é alvo de muitas críticas. Porque a minha questão é por que nós vamos ficar oferecendo a quem nos critica argumentos para sustentar as críticas que eles fazem, né? Então, a marca fogo é um desses objetos de crítica, como também a castração sem anestesia. Então, o que nós propomos é, além de, obviamente, ter em conta os princípios do bem-estar animal, respeito pelos animais, eu acho que a Carmen faz uma colocação muito importante disso, né? Que nossa razão de vida é o nosso sustento. Eu não vou entrar numa fábrica e ficar chutando as máquinas, jogando ferramenta para o chão. É a mesma coisa, quer dizer, tratar com respeito e principalmente considerando que são seres vivos que sentem, né? Que têm essa capacidade de sentir dor, sofrimento. O nosso propósito é o seguinte: quando você faz bem feito, é óbvio que o sofrimento é menor e os riscos de ter defeitos aí na identificação, como a Carmen e a Fernanda já colocaram, também são menores. Inclusive, o nosso manual de boas práticas de manejo na identificação, a gente caracteriza isso lá. Mas a primeira frase de quando a gente vai falar de marca-fogo deixa bem claro que a marca-fogo não é recomendada do ponto de vista do bem-estar animal, certo? Então, a gente marca esse ponto e fala, agora, se você for fazer, faça direito, né? Um erro muito comum que deixa a marca borrada e que, na verdade, não marca, ele cria bolhas, faz uma confusão danada, pode dar bexiga depois, é marcar animal molhado ou muito sujo. Né? Não funciona, e muita gente faz isso. Então, se você chegar para mim e falar assim, se for marcar, marque bem feito, mas é melhor não marcar. É melhor não marcar porque essa é uma prática, como a gente já bem caracterizou aqui, que faz o animal sofrer, que quando colocado no lugar errado traz um prejuízo econômico expressivo e que tem servido como argumentos ou objetos de crítica para as cadeias produtivas que usam. No caso, a cadeia produtiva da bovina de corte é o maior alvo dessa crítica. Inclusive, tem campanhas, né, professor, contra a pecuária brasileira por causa da questão da marcação. Sim. Olha, Maristela, só para você ter uma ideia da repercussão que tem, em 2010, o jornal inglês, lá o The Guardian, publicou uma matéria criticando a importação de carne lá pelo Reino Unido de países que não eram fortes em bem-estar animal. E indica o Brasil, especificamente o Brasil, falando da exportação nossa de carne bovina para eles, e chama a atenção para 3 práticas: castração, amochação e a marcação a fogo sem anestesia.
Na época, o Ministério da Agricultura, um dos fiscais agropecuários me ligou, perguntando se eu podia ajudar na elaboração de um pedido de resposta para o jornal, né? E a minha colocação foi: você vai responder o quê? É o que a gente faz aqui, não tem como pedir direito de resposta, você vai concordar com a crítica que foi feita. Então, a forma de resolver isso é mudar, e o nosso projeto tem esse propósito mesmo, de promover essa mudança. A gente sabe, a Carmen deixou isso claro, que não é algo imediato, que é progressivo, tanto de alguns anos aí, que eu acho muito parecido com o que aconteceu da vacinação no tronco de contenção 1 a 1, você acompanhou isso também, que no começo parecia uma loucura, que todo mundo achava que não ia dar certo, e hoje é praticado por muita gente aí pelo Brasil afora. Fernanda, uma das frentes aí dessa campanha de vocês é tentar convencer as associações de raças a também não trabalhar com a marca obrigatória, né? Isso. Vocês conseguiram já algum avanço nesse sentido? Então, Maristela, temos algumas reuniões marcadas com algumas associações para a gente já levar o projeto a eles, mas o que foi bastante interessante foi a sinalização positiva de pelo menos querer ouvir e de se interessarem, né, pelo projeto. Eu não acredito que vai ser aceito por 100% delas e de uma maneira muito rápida, mas eu acredito que ao longo do tempo nós não vamos ter outra saída, né? Já tem algumas associações pelo mundo aí que retiraram todas as marcas, tá certo? É obrigado colocar um chip ou um botão eletrônico e pronto. E aí, assim, eles vão ter a informação do animal para o resto da vida, né? Então, nosso próximo passo agora é nos reunirmos com essas associações e levarmos nosso projeto. O Canchim, né, professor, parece que suspendeu, é isso? Seguindo o exemplo de outras raças, o Cenepal tinha a intenção de colocar o registro, a marca de registro na face, tirou da face, pôs na perna, o que eu acho que já é um avanço importante. Uhum. Mas nós vamos continuar conversando com eles para ver se tira também da perna. Isso. No ano passado, a Associação do Canchim deixou isso como uma decisão do produtor, não é mais obrigado, ele pode usar outras técnicas de identificação para registro genealógico, o que é melhor ainda, né? Porque a Embrapa Sudeste, eu recebi essa informação esses dias, no início da semana, a Embrapa Sudeste, por exemplo, vai deixar de marcar completamente o gado a fogo, o canchim, PO da fazenda lá, usando só os sistemas de identificação eletrônica e brinco visual. Inclusive, no caso do gado PO, não precisa pôr a marca da brucelose, isso até está definido na determinação lá do Ministério da Agricultura, porque a marca da brucelose, ela tem a função de marcar um animal que você não sabe quem é. Então, para evitar depois ficar perdido no meio de um rebanho que não tem identificação nenhuma, saber foi vacinado, não foi, ficar naquela situação de descontrole, né? Mas os animais PO, que todos são identificados, obviamente, não precisam. Originalmente já não precisavam. Mas algumas fazendas mesmo com gado PO põem, né? E Sim. A Embrapa no passado, mas tomaram a decisão agora que já não vão pôr mais. A partir de agora não põe mais. E nós temos outra iniciativa também, né, Maristela, que é do governo do Rio Grande do Sul, né, de fazer o controle da erradicação da brucelose e da tuberculose no gado leiteiro deles, utilizando o brinco, e não mais também a marcação a fogo. Ai, que legal, hein, gente? Já estamos avançando aí nessa campanha. Sim, muito. Que bom. A ponto, Maristela, sabe, de estar chegando até nós informações de metodologia de identificação que a gente nem pensava que ia vir tão rápido. Por exemplo, essa semana nós tivemos contato com umas pessoas que nos mostraram brinco que duram 10 anos no animal, a bateria dele, e você consegue achar o animal com GPS na fazenda agora. Né? Então, a gente vai vendo que a tecnologia vem chegando e a gente tem que estar aí com as porteiras abertas, né? Porque senão vai ficando para trás. Tá certo, gente. Muito obrigada pela entrevista, pela participação de vocês, professor Matheus, Fernanda, Carmen, tá? E a DBO sempre acompanhou o trabalho de vocês com muito carinho, né? Um trabalho lindo que vocês fazem nas fazendas.
A gente deseja muita sorte aí na campanha e também contem com o nosso apoio. Muito obrigada, Maristela. Muito obrigada. É muito importante esse apoio de vocês, sem dúvida. Com certeza. Vocês são referência no Brasil, né, para os leitores, e para a gente é muito importante ter o apoio de vocês. Obrigada pelo convite e estamos sempre à disposição para falar do tema. Mas eu quero deixar claro que esse projeto é uma das iniciativas, nós temos outras, e a gente levantou uma bandeira agora, Maristela. A nossa ideia é trabalhar com temas desafiadores, né, como é o caso da Marca Fogo, de desafiar estratégias de criação e de manejo que a gente sabe hoje já não são mais adequadas, que precisam ser mudadas. Sempre tem alguém que dá as boas-vindas, recebe bem e é adepto da inovação, ideias mais progressistas, e tem aqueles que são mais resistentes. A gente entende tudo isso, nós estamos muito motivados para tocar esses projetos em frente, e o projeto aí da redução da marca fogo é o nosso primeiro passo, mas pode esperar que vem coisa nova, além desse, aí no futuro próximo. Tá bom. Muito obrigada, professora. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. A você que nos assiste, leia a revista DBO. E se ainda não é assinante, é muito fácil. Basta entrar no portal e fazer a sua assinatura. Muito obrigada e até a próxima.